E o Paulo Capelli tá trazendo, o Malafaia atacando o Tarcísio. Malafaia, que é um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que eu posso garantir aqui para vocês: em todos esses anos nessa indústria vital do YouTube, não me recordo de ter visto Silas Malafaia dar um palpite errado. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Calma, eu estou falando no campo político, não no campo religioso. Porque afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. E ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Eu me refiro da época pós-pandemia pra cá, viu? Não me interpretem de outra forma. Teologicamente eu discordo e muito com Silas Malafaia. Mas olha só que coisa. Ele cedeu uma entrevista ao Metrópole cerca de 2 dias atrás e agora, por sua vez, essa mesma matéria está sendo republicada em sites de notícia do meio gospel. O Pleno News fez questão de trazer uma informação que eu acho aí interessante a gente trazer. Malafaia desconfia de traição de Tarcísio com Bolsonaro. Entenda, o pastor demonstrou insatisfação com a proximidade do governador com desafetos de Bolsonaro. Ué, estranho tudo isso? Bom, antes da gente ler a matéria aqui, eu preciso trazer algumas coisas. Eu me recordo, por exemplo, de alguns momentos que eu vi aí Silas Malafaia sendo um dos mais destemidos apoiadores de Bolsonaro, embora que na época da pandemia ele se demonstrava um pouco acuado, um pouco distante, mas depois a gente viu que ele se uniu de uma maneira que foi ímpar. Quem não se recorda do 25 de fevereiro lá na Paulista? Ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro! A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Eu me lembro muito bem, e aquilo ali acabou repercutindo de uma forma ímpar. E também a última manifestação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ali foi uma coisa que chamou muito, mas muita atenção. O PT, em 2016, e não adianta apagar não, eu printei o site do PT. Eu printei, não adianta apagar. Em 2016, o PT disse o seguinte: Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma cleptocracia, isso é, Estado governado por ladrões. E ali foi carimbado que Silas Malafaia não só apoia Bolsonaro, mas também ele demonstrou para o Brasil e o mundo que ele entende do campo político. Não digo que é um nível de um cientista político, mas ele tem assim um faro para coisa. E eu acho que esse tipo de coisa o Malafaia já tinha há muito tempo. Embora ele negue em muitos vídeos dele que não deseja se candidatar ou eleger a nada, mas a gente vê que nas mensagens antigas dele você percebia esse tipo de coisa. Por exemplo, quando você assistiu uma mensagem de Silas Malafaia lá do final dos anos 90, início dos anos 2000,
ele trazia já algumas coisas que são pautas de minorias atualmente. E ele já via naquela época coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu me recordo de uma ministração dele falando sobre evolução e criação, e também uma outra mensagem dele que ele falava sobre a mulher, o porquê que ela tem TPM. E isso era uma doença que não existia, segundo o que ele falou, até meados do século XIX, século XX. Não existia mulher com TPM ou AVC. Mas embora isso não seja o foco desse vídeo, vamos agora voltar para a matéria aqui para vocês entenderem. Eu só citei isso aqui para você ver que ele realmente tem esse faro para essas coisas. O site descreve exatamente o perfil de Malafaia. Uma das pessoas mais próximas de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, colocou em xeque a lealdade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, na relação que o chefe do executivo paulista nutre com o ex-presidente. Não, e se liga só agora os pontos que vão começar a ser destacados nessa matéria, e isso daqui esclarece muito. Malafaia, que goza de uma invejável memória, relacionou episódios em que Tarcísio se afastou de Bolsonaro por conveniência. O líder conservador concedeu entrevista ao colunista Paulo Capelli do Metrópole na última terça-feira 4, onde revelou que desconfia de que haja uma atuação do governador nos bastidores a fim de manter a inelegibilidade de Bolsonaro, deixando assim o trânsito livre para que ele, Tarcísio, concorra ao Planalto em 2026. E olha, só quem tem assim essa pegada de ponta solta consegue perceber essas mensagens que são jogadas no ar assim paulatinamente. E ele ainda coloca mais alguns detalhes peculiares. O pastor não esconde a insatisfação com o fato de Tarcísio ter aproximação com personalidades inimigas do ex-presidente, como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E que venham os próximos 100 anos. Eu não vou estar aqui não, o ministro Alexandre disse que quer estar aqui nos próximos 100 anos. Mas enfim, parabéns para vocês, muitas felicidades, sejam felizes. E também o apresentador Luciano Huck. Em uma conjectura de fácil compreensão, o líder religioso expõe a falta de fidelidade do chefe do executivo paulista e ressalta: quem é amigo do meu inimigo, meu amigo não é. E o Paulo Capelli está trazendo o Malafaia atacando o Tarcísio. Malafaia, que é um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, atacando o Tarcísio, que é uma cria do bolsonarismo. Ele foi muito apoiado, foi ministro do governo Bolsonaro, hoje ele é governador do estado de São Paulo. Tá aí, desconfio que quer Bolsonaro inelegível. Malafaia falou com o Paulo Capelli, para a coluna do Paulo Capelli, e ele tá levantando as suspeitas de que Tarcísio de Freitas tem sido infiel ao ex-presidente. Ele disse na entrevista à coluna que tá aí, na desconfiança de que o Tarcísio tá atuando nos bastidores para que Bolsonaro permaneça inelegível. Para que isso? Para que abra espaço, então, para que o próprio Tarcísio seja candidato à presidência em 2026. Esse incômodo também se dá por conta de uma suposta aproximação de Tarcísio com várias figuras que são odiadas pelo bolsonarismo. Entre elas, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e o apresentador Luciano Huck. Ele chegou a dizer assim, o Malafaia: quem é amigo do meu inimigo, meu amigo não é. Disse isso aí pro Paulo Capelli na coluna. E ainda criticou o fato de que o Tarcísio já fez elogios ao Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, e o Tarcísio e o Haddad estão negociando, então, a dívida de São Paulo com a União. Outro ponto que foi levantado pelo Malafaia é que o Tarcísio quer se apresentar como um bolsonarista moderado, um novo PSDB. E ele ainda deu uma cutucada, dizendo que existem outros nomes que podem representar a direita numa eventual candidatura em 2026. Ele citou o seguinte, abre aspas, não tem só o Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, tem o Ronaldo Caiado, tem o Romeu Zema, todos governadores com excelente aprovação, até maior que a dele, fecha aspas. Entra aí na coluna do Paulo Capelli do Metrópolis.com para saber mais sobre essa treta aí entre Malafaia e Tarcísio de Freitas. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Eu não discordo do Malafaia nesse quesito. Quantas e quantas vezes nós já vimos Bolsonaro se complicar porque confiou em uma pessoa e a pessoa chegava com um sorriso deste tamanho,
estava sempre ao lado dele, andava para um lado, para o outro, sabe? Sempre demonstrando ser a pessoa ideal para fazer parceria. E depois a gente via que essa pessoa era o maior traíra. Quantas vezes você viu isso? Agora cá entre nós, particularmente, eu acredito do fundo do my heart que sim, tudo isso seja intencional. Tem pessoas que acreditam que o Tarcísio, ele deve ter relação com todo mundo, com Lula, enfim, com todos esses pessoal aí da esquerda, Alexandre de Moraes e todos os demais. Por quê? Ele é um governador. Até entendo na jogada política que ele não deve atacar ninguém e procurar evitar ter mais desafetos. Mas só do fato de ele ser um conservador, ele deveria ter uma postura um pouco mais linha dura em relação a isso. Repito, não é atacar ninguém, mas apenas evitar certas coisas para que não venha uma dupla interpretação da sua intenção. E todo mundo que tem percebido também ultimamente o que tem acontecido no âmbito político, percebeu que na última eleição tentaram lançar a terceira via, e essa ideia quase que cola. Ultimamente nós temos visto não só Tarcísio, quanto outras figuras aí, a qual tem até uma boa reputação, são pessoas aí que a gente vê que tem boas iniciativas, mas meio que estão flertando e não sabe se são Bolsonaro, não sabe se são terceira via, e tudo isso eu acabo concordando com Malafaia. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de acompanhar também o Baixinho nos grupos do WhatsApp e Telegram. E lógico, eu vou deixar o link deles no comentário fixado. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!